Você é uma das milhões de pessoas que entrará em dieta ainda esse ano? Se for, pode achar tentadores anúncios de produtos prometendo métodos fáceis e rápidos de emagrecer. Porém, você deve saber que quando se trata de emagrecimento, as propagandas milagrosas geralmente não cumprem suas promessas. Os malefícios desses tipos de medicamentos podem ser graves. Procuramos um profissional da saúde para melhor entender isso. Bom dia, doutora. Então hoje quais são os principais tipos de remédios emagrecedores disponíveis aí no mercado? Aqui hoje no Brasil a gente tem 4 medicamentos de ação do sistema nervoso central, que são o Mazindol, a dietilpropiona, o Femproporex e a Sibutramina, que é o mais popular ultimamente. E temos um de ação no intestino, que é o Orlistat. Doutora, e quanto aos efeitos colaterais? Bom, esses medicamentos, eles têm... O primeiro grupo, que tem ação do sistema nervoso central, ele tem efeito anorexígeno e sacietógeno. Os pacientes diminuem o apetite e aumentam a saciedade com o uso desses medicamentos, né? A ação deles é no sistema nervoso central. E alguns, eles podem aumentar um pouco a pressão arterial, um pouco a frequência cardíaca, né? Mas normalmente esses efeitos são pequenos. No paciente bem indicado, sem grande risco cardiovascular, normalmente a gente não tem tido problema. E o Orlistat, ele tem ação no intestino. O efeito colateral é basicamente se o paciente ingerir gordura, porque 30% dessa gordura não vai ser absorvida e vai ser eliminada nas fezes. Então, assim, é um efeito colateral completamente controlável. Ele não tem efeito em aumentar a pressão ou a frequência cardíaca, inclusive melhora o risco metabólico do paciente, porque diminui o risco de evoluir para diabetes, né? E melhora o colesterol. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco aí sobre a automedicação. Os malefícios, principalmente dos anorexígenos, estão relacionados ao uso inadequado, no paciente errado, ao uso sem o acompanhamento do especialista, né? A automedicação, apesar de serem medicamentos controlados, né? A receita que a gente usa para prescrever anorexígeno, inclusive mudou do ano passado para cá. A gente usa um receituário B2, né? Que é restrito ao endocrinologista e aos médicos que tratam obesidade. Então, assim, normalmente os malefícios são dos pacientes que usam sem indicação ou usam de uma forma errada, uma dose inadequada ou por tempo prolongado demais, né? Normalmente, no paciente bem indicado, seguindo com o médico, em visitas regulares, com a receita direitinho, normalmente a gente não tem problema. São medicamentos que estão sendo usados há muitos anos. A Sibutramina já está no mercado, acho que desde 1998. E quando bem indicada, ela é bem tolerada e sem complicações. Doutora, e como que esse tipo de medicamento ele age dentro do organismo? Aumento de peso está relacionado ao aumento de ingestão de caloria e menor gasto. Se você come mais do que o que você gasta, você vai ganhar peso. Para fazer essa pessoa perder peso, ela vai ter que comer menos e gastar mais, que é para esse saldo dar negativo, né? Então, o que é que eu faço para esse paciente comer menos? Aí a gente usa os medicamentos, porque a maioria dos pacientes que são obesos, estão acima do peso, eles têm um grau de ansiedade. E essa ansiedade por comer melhora com o uso desses medicamentos, principalmente com a Sibutramina, né? Porque ele diminui a vontade de comer. Às vezes a pessoa come sem estar com fome, né? Só porque está com vontade, né? E aí você come menos, em menor quantidade, e isso vai fazendo com que você perca peso. Não existe um remédio em que você jogue a gordura fora, não existe isso. Até o Orlistat, que tem uma ação no intestino, o que ele faz não é a gordura que você já tem, ele diminui a absorção da gordura que você ingere. Então, se você comer, por exemplo, uma picanha que é muito gordurosa, parte dessa gordura da picanha vai ser eliminada nas fezes, mas não é a sua gordura em si, né? A sua gordura você vai diminuindo aos poucos com a ingestão diminuída de calorias. Doutora, a gente ouviu falar sobre a proibição desse tipo de medicamento. Isso procede? A polêmica está relacionada a um estudo que houve com pacientes de risco cardiovascular aumentado, onde foi usada a Sibutramina para ver se a perda de peso melhorava o risco cardiovascular desses pacientes. E nesse estudo, que foi um estudo multicêntrico com muitos pacientes, chama SCOUT esse estudo, foi comprovado que aumentou a mortalidade nesses pacientes usando a Sibutramina. E aí, de lá para cá, a Sibutramina foi retirada do mercado na Europa e nos Estados Unidos, por conta desse estudo.
Aqui no Brasil há um debate muito grande com a Anvisa, que agora quer suspender, além da sibutramina, os outros anorexígenos, por conta desse estudo. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a ABESO, que é a Sociedade Brasileira de Estudos para a Obesidade, se coloca contra a suspensão desses medicamentos, porque acredita que nos pacientes que têm indicação, eles são benéficos e podem melhorar a qualidade de vida desses pacientes e a saúde. O que a gente não acredita é que esses pacientes possam usar aleatoriamente pela vontade deles, mas se eles forem bem acompanhados, no paciente sem risco cardiovascular, monitorando a pressão e a frequência cardíaca, a gente consegue bons resultados com esses pacientes. Porque a obesidade é uma doença crônica e ela leva a outros problemas como diabetes, hipertensão, dislipidemia, doença coronariana. Se a gente deixar evoluir, isso vai chegar nessas outras patologias e o risco que a gente corre é muito maior. Caso realmente seja proibido, como é que fica, doutora? Se sair, a gente vai ficar só com o Orlistat, que é uma medicação de ação no intestino, que não diminui a fome nem a ansiedade pela comida, aí a gente vai ficar sem opção para o tratamento da obesidade, né? Além da mudança do estilo de vida. Então, doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. Mesmo usando medicamentos, a gente tem que sempre enfatizar a mudança de estilo de vida, né? A atividade física, uma boa alimentação, bons hábitos de vida ainda são a melhor coisa para o paciente obeso ou sobrepeso, né? Agora, se ele só com isso não consegue ter resultados, se ele precisa de um medicamento, a gente tem que ter a possibilidade de usar, né? Se o paciente não tem contraindicação, não tem problema usar. E é essa a nossa luta agora com a Anvisa para que esses medicamentos não saiam do mercado. Enquanto algumas pessoas que fizeram dieta para emagrecer tiveram sucesso em perder peso, provavelmente somente 5% não irão engordar novamente a longo prazo. A maioria dos especialistas concordam que a melhor forma de emagrecer é ingerir menos calorias e queimar mais energia ou aumentar a atividade física. Especialistas sugerem buscar uma meta de perda de peso de 450 gramas por semana. Isso geralmente significa cortar em torno de 500 calorias diárias da sua dieta. Ter uma alimentação saudável com pouca gordura, encontrar uma atividade física que goste e perseverar com isso.